Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. O final de ano chegou e quando fala de final de ano nós já pensamos em comemorações, famílias reunidas, viagens, enfim, muita festa. Mas também nós sabemos que não é para todo mundo essa sensação. Algumas pessoas relatam, não só nos ciclos de amizade, mas a gente lê, né? As pessoas relatando que é um momento onde elas param e ficam mais introspectivas, onde elas analisam mais as suas vidas, os seus dias, e repensam e ficam um pouco mais tristes. Será que isso é real ou é só um mito? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a psicóloga Fabiola Rotilli Brandão, nossa companheira já, né, Fabiola? Já veio aqui em outros momentos. Seja bem-vinda. Obrigada. É uma alegria estar novamente aqui com vocês para poder contribuir, né, com um pouquinho aqui do nosso, né, do meu conhecimento. Você é sempre bem-vinda, né? Já esteve em outros momentos e que bom que você está aqui. Fabiola, para a gente começar, existe mesmo o dezembrite, que nós vamos falar agora, é um termo usado para falar da síndrome no final do ano. Isso existe mesmo? É real ou é algo que se criou por conta do mês de dezembro e por ser o final do ano? Isso mesmo. A dezembrite, né, como falam, na verdade não é uma doença em si, né? Não existe uma doença específica, mas é um fenômeno que pode ocorrer sim, o que ocorre muitas vezes ali chegando no mês de novembro, mas também também já tem algumas pesquisas que também ele pode aparecer, né, esses sentimentos, enfim, que eu vou falar daqui a pouco, até em datas de aniversário, alguns outros eventos também comemorativos. Ok. Aniversário a gente costuma falar um pouco assim, eu estou aqui no meu momento inferno astral, né? Uma coisa ruim. Também, então, né? Gera uma a gente sensação. vai dando os nomes para as sensações, né? Assim como agora, dezembro. Então tá, vamos lá. Fala um pouco mais desse momento, desse dezembrite, se ele existe e quais são os sintomas, o que vocês percebem, né, dentro dos consultórios ou até nas conversas mais informais, o que vocês percebem que é essa sensação e como que ela se manifesta? E é interessante, né, Fabi, porque já tem até uma pesquisa falando sobre o nível de estresse que as pessoas sentem. Em dezembro, né, tem um instituto que avaliou que em dezembro tem um aumento de estresse em 75% aqui no Brasil. Os brasileiros, então, têm um aumento no índice de estresse bem significativo. No mês de dezembro. Isso, então isso ocorre também por vários fatores, tá? São fatores amplos. Então eu vou elencar alguns aqui. Primeiro que chegando no final do ano, a pessoa já está sobrecarregada também de trabalho, uma sobrecarga maior de trabalho, porque encerrar metas, encerrar ano, programação ciclo, de férias, né? Balanço de final de ano, enfim. Então tem um volume maior de demandas profissionais. Esse é um primeiro ponto que isso gera bastante estresse e uma sobrecarga emocional, né, nas pessoas. O segundo ponto é que as pessoas começam a ter muitas demandas tanto pessoais, profissionais, de planejamento, então é um volume maior de atribuições e o mês é menor, né? Ele tem a mesma quantidade de dias, mas ali chegando quase ali no dia 22, parece que quase tudo vai parando. Então ali isso pode gerar uma carga maior de ansiedade. E aí o que acontece? A pessoa tem que começar a mudar o foco dela. Então precisa alternar a sua atenção e dividir para várias tarefas. Isso já é cansativo e isso traz uma sobrecarga mental. Sim. Também. Posso ir falando? Por favor, então vamos tá lá. Bom. Então, também... Eu estou aqui te ouvindo e já tentando identificar os meus gatilhos aqui. Tem um monte, gente, né? E nós vamos nos identificando e já correndo atrás para encontrar alternativas para lidar, né? De uma forma saudável. Então, um terceiro ponto, às vezes, é a preocupação mesmo financeira. A pessoa cria expectativas maiores, né? Às vezes fugiu aquele planejamento. Então, ela quer, né? Ela começa a pensar já sobre o que vai acontecer no próximo ano, as taxas, impostos, os custos e tudo que vem ali, né, já nesse novo ano que vai chegar. Então, isso já também gera muita ansiedade, muita preocupação.
E também tem um ponto que eu vejo que é importantíssimo, isso aparece muito também na clínica, que tem a ver com relacionamento familiar. Então, acho que esse ponto é legal tratar aqui. Por favor. Porque tem famílias que são acolhedoras, receptivas, tranquilas, né? E olha, isso é ótimo, né? A confraternização. Sim. Mas tem famílias que não são assim, são famílias mais críticas, famílias que já estão vivendo já de bastante tempo discórdias, conflitos. Então, essa sensação já, né, o fato de terem que ter esse encontro novamente, Como isso se vai tivesse que se suportar, né? Uma coisa isso, assim, então isso gera bastante sofrimento para algumas pessoas. Então, esses são alguns pontos, tem vários, mas nós vamos falando aqui. aqui. Fabiola, você falou, né, nessa questão de socializar e tudo. Uma coisa que me chama a atenção vai chegando o final do ano, vem muito compromisso social. Né? Você tem a festa da empresa, você tem as festas familiares, aí você tem os grupos de amigos que querem fazer amigo oculto ou confraternizações, aí você tem o grupo da academia, enfim. E isso acaba te trazendo mais sobrecarga num momento onde você já tem N situações, como você citou. Aí parece que esse compromisso também vem tirando as pessoas um pouco das suas zonas de conforto, porque a gente acaba tendo que fazer mais por uma obrigação social do que realmente uma vontade, e, né? Fabi, eu vou acrescentar. E um problema também listado, né, nessa pesquisa do estresse é a falta de tempo. Exatamente. Então, uma pessoa, hoje as pessoas, se você for conversar de uma forma geral, muitas pessoas estão se queixando de falta, né, de tempo. Então, você imagina, a pessoa já tem uma demanda pesada já de dezembro, uma sobrecarga, tem uma sobrecarga de trabalho mesmo real, uma sobrecarga emocional e mais todas essas outras demandas. Fora, né, para quem é mãe, tem filhos, a programação de férias, e às vezes muitas pessoas não terão férias, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, né? São gatilhos, são situações que podem estressar e agravar a condição emocional, né? De uma das pessoa. Pessoas, né? E aí também essa questão, né? Vou pedir, antes de te perguntar o que fazer, vamos tentar explorar um pouquinho mais, até para que as pessoas que nos acompanham ou que estão ouvindo, se já começam a se identificar ou que possam se identificar, essa questão que você falou das famílias, né? Nós tivemos aí um período difícil, pós-pandêmico, né? A sociedade, as pessoas estão envelhecendo, então a tendência é que a matriarca das famílias também ou já não faça mais muitas reuniões, ou já não tenhamos mais elas aqui. Então as famílias começam a se separar, e aí vem todo um entristecimento com isso, né? Ou as pessoas preferem viajar, e aí quem fica fala, nossa, eu fui deixado de lado por... isso deve chegar muito para vocês nos consultórios, não chega? Sim, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter repertório e recursos para poder lidar com todas essas mudanças que estão ocorrendo nas estruturas das famílias, né? As famílias estão cada vez menores, então isso está acontecendo. Então e aí o que nós podemos fazer nesse sentido? Primeiro, separar o que é solidão de solitude. Então, a solidão, né, tem a ver com uma questão de você se sentir desamparado, de você estar se sentindo sozinho, sem apoio, né, para enfrentar demandas da vida. A solitude é uma escolha e todo mundo precisa também se colocar em situações assim, em momentos de solitude, porque eu falo sempre que a reflexão e essa autorreflexão ela muda pessoas, ela transforma vidas. Então, o momento de solitude, se você, por exemplo, no final do ano, no Natal, no Ano Novo, você precisa separar se é solidão, então é questão de ficar sozinho, tem algo relacionado ao medo do desamparo. Então, ali é preciso... O que isso significa? Cultive relações. Né? Você é o agente que vai fazer tudo isso, né? Que precisa agir, estabelecer relacionamentos, dar e receber. Não é só receber ou esperar o convite. Então, faça também, né? Faça movimentos para isso. Porque as famílias estão menores e nós
podemos construir essa rede de apoio, né, a partir das nossas escolhas. Isso. E a solitude é, olha, eu não vou me relacionar, não quero, não me dou bem com um determinado parente, com aquela tia. Às vezes é uma família muito crítica que você chega lá e aí começam, né, a falar do teu corpo, falar da tua condição financeira. Oh, você não passou de novo no concurso, né? Ou aquelas coisas, você não emagreceu, enfim, e aquilo te fragiliza. Se é uma família que continuamente te coloca né, dentro de assuntos críticos e que te coloca numa situação de vulnerabilidade maior, é uma escolha também você optar por socializar em outros grupos, sim, talvez em grupos que você vai se sentir mais acolhido, mais respeitado. Não significa que você fala, nossa, estou abandonando a minha família. Mas tem muito a ver com escolhas e com o momento que você também está vivendo, né? E que, acima de tudo, cada um tem a sua particularidade e o seu momento, correto? Sim. O que para alguns é um momento leve, tudo mais, e ok, que bom, para outros pode ser mais penoso. Então, vamos saber como fazer a gestão dessa sensação, desse sentimento, né? E, Fabi, assim, até para aproveitar para acrescentar que é diferente você estar sentindo sobrecarregado, o estresse, o cansaço, que passando o ano você se revigora depois de umas férias ou de um recesso, ou dormindo bem, você melhora. É diferente, por exemplo, realmente de um adoecimento, de um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, que a pessoa tem um prejuízo em todas as áreas da vida, ela tem um comprometimento mesmo em todas as áreas. Isso é diferente, porque essa tristeza, essa sobrecarga de final de ano, é claro que às vezes com descanso e com uma boa recuperação, com esse apoio, você consegue renovar suas energias. Mas caso isso não ocorra, aí é importante realmente buscar um outro tipo de intervenção que é especializado, né? Eu ia até comentar com você assim, para quem nos ouve, né? Então, eu estou cansada, esse lado psicológico, de repente, nesse momento, pesa mais. Eu tenho que saber entender se ele é realmente, só, né, para a gente reforçar aqui, se ele é o sentimento, a sensação do final do ano, ou se eu já venho percebendo e tendo sinais desse cansaço e desse sentimento, que na verdade é o que você falou. Ou se eu já tenho um quadro diagnosticado, correto? Exato, Fabi. Porque tem pessoas que sofrem também por pela síndrome do final de ano, mas ela já tem uma depressão de base, tem um processo depressivo anterior, tem um luto, que às vezes, né, é um luto recente, um luto que não foi trabalhado. Então, cada caso merece um cuidado detalhado, um cuidado especial. Cada caso precisa ser olhado com carinho, né? E a gente tem que ter muito essa sensação, né, do eu preciso me olhar, né? Eu preciso entender, porque às vezes a gente também, eu vou conversar com um amigo, eu vou esperar passar, sempre o esperar passar. E se não passa, né? Então, vamos procurar ajuda e vamos fazer o que a nossa tarefa de casa. Uma coisa bacana que você falou, e esses dias em conversa com a minha terapeuta, ela também me lembrou disso. Não há problema algum e, de fato, nós precisamos primeiro nos acolher e nos olhar, certo? Quando você mesmo falou assim, mas a sua família, né? De repente, as famílias querem juntar, quem não vai, é como se, meu Deus, deixou de ficar com a família para estar junto com os amigos. Mas se para aquela pessoa o melhor para aquele momento é isso, que ele se perceba e se entenda a ponto de tomar essa atitude, né? Exato. De fazer este movimento para o bem. Concordo. Em prol do bem dele, né? Sim, se preservar, reconhecer os próprios limites. Eu tenho comigo, assim, que eu sempre recordo que eu venho de uma família muito grande, né? A minha mãe teve 10 irmãos. E aí, cada irmão com os seus filhos, enfim, nós éramos uma renca. Imagina uma família de italianos e alemães, né? Aquelas famílias grandes. Aí tinha os finais de ano com aquele bando de criança, os netos, né? Os tios, todo mundo reunido. E com o passar do tempo, isso vai se perdendo, porque cada um toma o seu rumo. E aí, às vezes, quando chega nesse período do ano, eu percebo assim que isso também acontece muito com a minha mãe. Ela pode não falar tanto, né? Mas a gente fica um pouco saudoso, né? Que saudade daquela época.
Ok, mas se essa época não vem mais, até porque muitos já foram, outros nem moram também mais próximo, né? Vamos fazer o que está ao nosso alcance, né? Se a Sim, família está menor, como você falou, as famílias hoje são menores, vamos ficar com quem tem, com quem está próximo, não é, exato. Você né? não pode, né? Claro que isso parte de uma escolha, mas se isso é um valor importante, então é preciso reestruturar isso, Sim, ressignificar, reinventar essa realidade, porque a vida, eu falo que a única certeza que nós temos, né, dessa vida é a da mudança. Tudo exatamente. muda e precisamos trabalhar os nossos sentimentos e penso também saudades, né? Saudade, às vezes nós achamos que é uma emoção ruim, mas também ela pode ser considerada uma emoção muito boa porque tem a ver com amor, tem a ver com pessoas que você amou e foi É. amado, né? E momentos Momentos importantes, né? especiais, sim. E quem sabe até você reproduzir algumas, né, Dessas algumas atividades que foram realizadas, né? que foram boas, Exato, né? colocar em prática, né? Não deixar só na memória. É, Então, isso é bem é legal. bem É claro, é legal. emocionante. Eu também tinha uma família, né, muito grande e os Uhum. nossos encontros eram lotados, assim. Lotados. Só que é uma realidade mesmo. As famílias estão Diminuindo. menores, né? Você pode Uhum. observar, por exemplo, já de uma determinada geração, já menos Menos filhos, e filhos. aí, assim, nós E vamos nos mais soltos, organizando com né? outras redes, É, né? Amigos, outras famílias, né? Nos aproximando de outras famílias para que tenhamos esse momento é. tão gostoso também de celebração, né? E também em momentos importantes, como nós vivemos muito final de ano, lembrando disso, de família e dos seus conceitos, né, do Natal, os conceitos religiosos para quem crê, para os que não creem, enfim, vamos fazer o bem ao próximo também, né? Porque Sim. tem tanta gente aí que, de repente, assim como nós, ou muito mais do que nós, está precisando, não só de afeto, né, mas de alguma ajuda. Será Exato. que não é um momento? E aí eu te pergunto, uma das ações, talvez, para as pessoas que tenham essa solidão, ou tenham dificuldade de buscar nos parentes, enfim, não seria uma boa também essas pessoas procurarem ajudar o próximo, né? Assim, sem essa troca necessariamente de eu vou ajudar o menos favorecido, diríamos assim, o irmão de rua, a pessoa que precisa de uma ajuda. Isso também é uma atitude nobre para momentos assim da vida da gente, não é? Também, Fabi, desde que a pessoa faça uma reflexão e compreenda quais são as limitações que ela possui. Então, se realmente ela está num episódio muito eh, pesado, um episódio com comprometimento, isso pode até gerar culpa. Ok. O fato dela não conseguir fazer isso, ou não conseguir se movimentar neste momento, pode gerar uma sensação de culpa e isso agravar a condição. Então, por Ok. isso que cada caso precisa ser olhado individualmente. Mas quando envolve só uma sensação de que talvez precisa fazer algo a mais, ou que você tem saudades e que você começa a perceber que você pode fazer uma entrega maior, aí isso sim é maravilhoso, né? Maravilhoso. É maravilhoso, isso é um sentimento, até penso aqui agora, podemos falar sobre a gratidão. Sim. No entanto, que quando eu, agora no fechamento com os meus pacientes, eu sempre converso com eles para fazer uma lista, não só das metas, né? Mas fazer uma Legal isso, lista né? de pontos, de acontecimentos, até pequenos, mas pelos quais você é É grato. grato. Então, não é só assim, então mais metas. Sim. Ok, sim, as metas são importantes, mas você também identificar os teus motivos e o que aconteceu nesse ano E e agradecer. agradecer, isso é É. fundamental para você sentir também bem-estar. Já tem muitas pesquisas, né, sobre a gratidão Sim. e até isso é um ponto que eu coloquei aqui, né, dentro do aspecto assim, do que fazer, né, nesse final de ano. E eu vou já pedir para você entrar exatamente nisso. O que eu faço se eu estou nesse momento, ou se eu percebo algumas pessoas que vivem esse desembrite, né? Sim. Essa sensação do final de ano. O que a gente faz? Então, Fabi, eu não posso deixar de falar, né? Eu, como profissional de saúde mental, primeiro, claro, nós precisamos separar
essa questão do adoecimento mesmo, que é um transtorno depressivo, que também pode agravar ou surgir neste período, que esse é uma outra forma, né? Até eu acho que a gente pode abordar isso em outro momento. E a desembrite, né? Que tem a ver com esse encerramento de ciclo. Então, é perceber. Sim, acho que tem que ter um acolhimento de perceber o que realmente deu errado. Sabe, encarar o problema de frente? Fala, deixa eu olhar aqui. Não anestesiar isso, não colocar sujeira embaixo do tapete. Então, senta. Para um momento ali para refletir, fala o que deu errado. Entende aquilo. Isso, entender. Assimila. E não colocar numa visão autocrítica, mas olhar de uma forma transparente, justa, colocando assim, olha, o que foi? Quais foram as minhas dificuldades? Quais foram os meus erros? O que aconteceu ali? Ponto. Olha isso de uma forma bem justa. Depois você olha também tudo aquilo que foi positivo. Porque eu falo que a vida é uma grande balança. Sim. Né? Nós temos momentos bons, momentos ruins, e a gente tem que aprender a transitar em tudo isso que acontece. Então, tenho certeza que não, né, mesmo tendo muitos momentos ruins, a pessoa também ela consegue calibrar olhando os aspectos bons, positivos. Né? Então, em nenhum momento você tem que negar a realidade, mas ser justo e realista. Depois, né, fazer essa lista de tudo aquilo que aconteceu, que foi positivo, aí sim estruturar as suas próximas metas. E metas, eu sei que é meio repetitivo, mas eu preciso falar que metas elas precisam ser tangíveis. Eu queria falar. Né? A meta precisa ter, né, você precisa pelo menos estar próximo, ou pelo menos conseguir observar aquele alvo. E você compreender que tem um passo a passo nesse processo. Porque hoje, outro problema da desembrite é o imediatismo. Né? Esse senso de urgência, Fabi. Né? As pessoas estão adoecendo. E o mundo perfeito dos outros, né? Senso de urgência e o mundo perfeito. Que se vende, né? E aí eu até ri aqui nesse mundo perfeito, porque a rede social faz muito isso, né? A grama do vizinho sempre está mais verde, Sim, né? A vida do outro é sempre melhor, o treino do outro sempre é melhor, a comida, tudo é melhor. E como nós estamos aqui tentando promover saúde, é importante sempre frisar sobre as redes sociais mesmo, porque essa comparação, ela não, né, nós estamos falando de seres humanos. Sim. Então, o ser humano nós somos seres singulares, únicos, então impossível. E sim, muitos jovens, ali nessa faixa da adolescência, eles estão adoecendo pelo excesso de comparações. E neste final de ano também acontece. Quem passou no vestibular? Quem foi para uma universidade X? Quem vai fazer tal viagem? Né? E só eu, né, que fico aqui. Só eu que não consegui. E a gente fala muito disso nos nossos podcasts, né, Fabíola? Nos outros que você esteve conosco, assim, a importância da pessoa se olhar, ela se perceber e sim olhar para os outros também, claro, mas entendendo que o mundo não é essa perfeição. Sim. Outra questão, né? As pessoas acham que a felicidade ela chega. Não. A felicidade ela é uma consequência da sua entrega e da sua busca de conexão com os teus valores. Quanto mais próximo dos teus valores, mais felicidade. A felicidade é uma consequência do que você está fazendo. Então, a felicidade não vai chegar assim, chegou, então agora eu estou esperando que, então meu final de ano foi ruim, porque... Né, eu tenho ali uma impressão de que a felicidade ia chegar. Mas não. O que eu fiz, né? Então, assim, exatamente. Então, a felicidade é uma consequência do que você está fazendo. Então, tem que se movimentar, né? Exatamente. Isso é importante. Cada um, a sua parte, exato. Né? Cada um com a sua condição, com a sua realidade, ajustar, às vezes, as expectativas, ajustar a realidade, ajustar os sonhos, os projetos. E muito autoconhecimento. Essa reflexão, ela vai, né, trazer. Por que eu quero ter essa meta? Por que eu quero ter esse estilo de vida? Por que eu estou me comparando? Sim. O que aquela pessoa ali que eu, às vezes, estou idealizando
por que eu estou me atraindo pela história dela, né? E o que isso tem a ver comigo? E por que eu preciso daquele carro? Né? Porque senão as pessoas também, elas entram, passa ano e terminando, porque daí no outro ano ela vai estar de novo pensativa, buscando coisas que às vezes elas nem sabem porque elas estão procurando, mas aí vira, né? Aí eu brinquei, já daria mais vários outros podcasts aqui para a gente falar, e muito né? engraçado, até para compartilhar contigo, essa semana eu fui treinar, né? Aí o professor, isso mesmo, Fabíola, né? Professor motiva. Olha lá, foco no shape. Aí eu falei, não, foco na sobrevivência. Por quê? Porque assim, o tempo todo eu tento ajustar os meus objetivos, sabe, Fabi? E as pessoas precisam ajustar. As metas, elas precisam ser tangíveis, elas precisam... você precisa estabelecer um passo a passo. Então, quando você coloca cada um com a sua realidade. E aí você observa, né, uma realidade que é do outro, e você fica ali, né? Se culpando, se sentindo mal. Então, volta, questionamento sempre assim. A expectativa não pode ser no outro. A expectativa é no que eu posso fazer, sempre. Então, toda vez que a cabeça vai lá no outro, né? O que o outro está fazendo? Volta e fala, o que eu posso fazer para me sentir melhor em relação a isso? Fabíola, você já falou bastante aqui, eu já estou imaginando, assim, bastante que eu digo é o que talvez eu vou te pedir, mas eu vou pedir para você reforçar mesmo assim. Para quem está nos ouvindo, nós caminhando já para o encerramento desse episódio, dá a dica, sabe? Se é que eu possa falar assim, coloca a cereja do bolo numa dica para as pessoas que passam por isso ou que conhecem alguém que tem essas emoções, assim, talvez não tão boas no final do ano. Sim. O que fazer? Como fazer? Sim. Olha só, vou falar com muito carinho. Eu sei que às vezes isso é difícil, mas é importante se movimentar mesmo, né? Então, primeiro, manter o básico. Manter o básico, que é a tua estrutura de rotina, de autocuidado, de alimentação, de saúde, da atividade física. Então, se você conseguir pelo menos manter o básico, isso já, né, teu corpo vai estar sendo nutrido, você vai conseguir se conectar com algumas pessoas, se relacionar. Então, esse é o primeiro. Segundo, tente se aproximar daquelas pessoas que realmente você gosta e que essas pessoas também gostam, né, de você. Então, marque com essas pessoas. Talvez esse ano faça um ano diferente. Então, se você não está se sentindo bem, ou é uma questão familiar, ou uma questão de relacionamento, tenta ter mais tempo com as pessoas que você ama, né? Realmente aquelas pessoas mais próximas que você tem uma boa conexão. Também é importante diminuir a autocrítica. Nesse momento, não é legal aumentar a crítica. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? O que eu deixei de fazer? Né? Então, nesse momento, envolve um processo de acolhimento, de você se abraçar, se acolher, aceitar as tuas emoções, porque você pode sentir tristeza, ansiedade, medo, um tédio, mas se você ficar lutando contra isso, a tendência é aumentar. Então, acolher os teus sentimentos num sentido de compreender e de se escutar, tá? E se apesar disso tudo você não conseguir, né, a pessoa não conseguir se sentir melhor, talvez chegou o momento de colocar como meta para 2024 um acompanhamento em saúde mental, uma psicoterapia, um acompanhamento, né, com um psiquiatra. Então, de colocar como prioridade a sua saúde mental. Na maioria das vezes, né, ou em grande parte, as nossas metas parece que são muito materiais, né? São. Aí você a gente esquece da nossa maior meta, que é a nossa saúde, né? O mental, física, mental, físico, espiritual, para quem também, né, considera importante. E que talvez não, são as principais metas, né? Que sem isso a gente já sabe o caminho. Fabíola, muito obrigada. Amei. É uma delícia falar sempre com você. E são assuntos tão importantes e que, ao mesmo tempo, leves. Sim. Para quem nos acompanha, ano que vem tem mais. Um grande abraço, gratidão mais uma vez. Obrigada, adorei estar com vocês. Um ótimo final de ano. Um beijo.